Vamos estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso de número 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus por essa palavra, irmãos. Querido, eu quero trazer uma palavra aqui nesta noite, dentro de um tema, na rota do meu propósito. O que eu falei? Na rota do meu propósito. Quando nós falamos sobre rota, rota tem um significado, segundo o dicionário, como rumo, caminho e trajetória. Rota, segundo o dicionário, tem por significado rumo, caminho e trajetória. Esse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 9, o versículo 3, e logo em seguida nós lemos o capítulo 10 e o versículo 1, ele está inserido dentro de um contexto que nós precisamos, para poder entender, precisamos voltar lá para o capítulo 8, do 1 Samuel, capítulo 8, lá atrás, para que nós possamos conseguir entender o que esse versículo que nós acabamos de ler vem a nos dizer. Eu peço a tua atenção por alguns minutos, peço emprestada a tua atenção e prometo para você que eu não irei demorar nesta mensagem, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, irei transmitir para a tua vida, e tenho certeza que Deus irá falar fortemente ao teu coração. Quantos creem? O capítulo 8 de 1 Samuel vai estar nos relatando que quem estava julgando Israel eram os filhos de Samuel. E agora os filhos de Samuel se perderam, caíram no orgulho, na soberba, e começaram a se desviar do caminho. Sendo assim, a nação de Israel pediu para Samuel um rei, para que um rei viesse governar sobre o povo, sendo que os filhos de Samuel, que eram juízes, tinham se perdido no meio do caminho. Samuel ficou muito triste com esse pedido do povo, achando que o povo estava rejeitando ele, e foi orar. Quando ele orou, o Senhor falou para ele assim: Samuel, o povo não tem rejeitado você, mas o povo tem a mim rejeitado, porque o povo não quer que eu reine sobre ele. Mas atente para o pedido do povo, porque eu já tenho escolhido um que irá reinar sobre este povo. É muito comum nós ouvirmos dizer que Saul foi uma pessoa que o povo escolheu e não Deus. Eu não tenho tempo para discorrer, para falar sobre isso aqui, porque até então a temática que nós estamos aqui inserida não é para falar sobre isso. Mas Saul, ele foi um homem sim escolhido por Deus. Algumas pessoas falam que Saul deu errado porque foi escolhido pelo povo, e Davi deu certo porque foi escolhido por Deus. Não, Saul deu errado porque Saul amou mais o trono. Davi deu certo porque amou mais a Deus do que o trono. Essa é a diferença que nós vemos nesses dois personagens. Então agora o povo pede um rei, e quando eles pedem um rei, Deus fala para Samuel que já tinha separado esse povo. Sendo assim, quando nós entramos no capítulo 9 de 1 Samuel, nós vamos ver a narrativa falando de Quis. Quem é Quis? Pai de Saul. Uma pessoa muito bem sucedida, muito rica, e que tinha muitas jumentas. As jumentas no costume bíblico, nos tempos antigos, era algo de suma importância. Eu vou mostrar para você que realmente é importante. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou montado num jumentinho, que ninguém nunca tinha montado nele. Quando Deus quis falar com um profeta que estava com o coração endurecido, ele usou uma jumenta. Então nós vamos entender que nos tempos antigos, a jumenta tinha muita importância naquele tempo, para carregar carga, para transportar algumas coisas. Então somente pessoas que eram bem-sucedidas tinham crias de jumenta. Então ela era muito importante como sendo um carro nos dias de hoje. E o texto vai dizer do capítulo 9 que esse Quis, pai de Saul, perdeu uma das jumentas.
e ele chega até o seu filho. Nós aqui temos uma tipologia daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Nós vamos ver o pai Quis chegando até o filho Saul, falando bem assim: vai em busca das jumentas que se perderam e toma consigo um dos moços. Aqui nós temos uma tipologia, sendo o pai nosso Deus falando com o filho Jesus Cristo ir atrás dos filhos do Senhor que se perderam, e o moço sendo o Espírito Santo. Nós temos aqui uma tipologia. A Bíblia ela é recheada de tipologia que aponta para a obra redentora de Cristo, amém? Então nós vamos ver que quando o pai de Saul fala com ele, ele pega um dos seus moços e vai atrás da jumenta que se perderam. Nessa ida para encontrar com a jumenta que se perdeu, Deus já tinha falado com Samuel, e ali agora eles não conseguindo achar essa jumenta, eles falam: nessa região eu fiquei sabendo que tem um homem de Deus, um homem que vai nos mostrar o caminho. No texto aqui vai dizer vidente, se depois você for ler, mas vidente era um termo que era usado para profeta do Antigo Testamento. Sendo assim, Samuel encontra com Saul. Encontrando com Saul, diz para ele não preocupar o seu coração com as jumentas que tinham se perdido 3 dias, e falou: vamos para casa porque tem um banquete para você comer. Ficaram ali na casa de Samuel, se alimentaram com mais ou menos 30 homens. Depois, passando esse período, no dia seguinte, Samuel pediu para Saul dispensar o seu moço, e ali ele leva Saul e derrama o óleo sobre a cabeça dele e o unge como rei sobre Israel. Esse versículo que eu li, eu precisei passar para você essa explicação, para você entender o que estava acontecendo aqui quando nós lemos o versículo de número 3. Agora veja bem, nós estamos dentro de um tema: na rota do meu propósito. O caminho que nos leva ao nosso propósito, querido, muitas vezes nós não entendemos. Existe caminho que nós trilhamos que nós não entendemos, no caminho do nosso propósito. Algumas coisas acontecem na nossa caminhada que nós não conseguimos entender. Deus fala para nós que tem um chamado, Deus fala para nós que vai fazer algo, só que a vida que você está vivendo hoje não condiz com aquilo que Deus falou. Então, muitas vezes cria conflito na nossa mente. Por quê? Porque Deus falou o que Ele iria fazer. Eu ouvi a voz do profeta, eu senti no meu coração, testificou, mas o que eu estou vivendo agora não tem nada a ver. Muitas vezes, querido, é contramão daquilo que Deus falou para nós. Nós não conseguimos entender momentos da nossa vida. São momentos que nós vivemos que nós não conseguimos entender. E quem sabe você não está entendendo porque você está na rota que conduz ao teu propósito. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas lendo esse texto que ora nós acabamos de ler, o versículo 3, e é onde eu quero focar naquilo que eu quero falar aos vossos corações, nós vemos aqui algumas lições que irá nos dar entendimento nesse caminho para cumprimento do nosso propósito. Esse caminho que muitas vezes nós não entendemos. Deus fala com a gente, mas muitas vezes o que nós estamos vivendo no tempo presente não condiz com aquilo que Deus falou. E esse versículo que eu li aqui vai trazer clareza para o teu espírito, para você entender que no caminho, na rota do teu propósito que você está, permaneça firme, porque grandes coisas irão acontecer na tua vida. No versículo 3 que nós acabamos de ler, eu tiro daqui algumas lições para as nossas vidas, como eu falei, que vai nos ajudar a compreender algumas coisas. E a primeira lição que eu tiro aqui está no versículo 3, logo no comecinho, que diz assim: perderam-se as jumentas de Quis. Note, querido, que algo aconteceu aqui. Eles tiveram que perder algo. Perderam algo na vida deles, para que através desta perda viesse o conduzir para o propósito do Senhor. Existem coisas, queridos, que nós vamos perder, e que muitas vezes nós não vamos entender por que aquilo foi embora, por que nós se perdemos. Mas muitas vezes, e eu falo para você, não foi o diabo que tirou, não foi o diabo que fez você perder, foi o próprio Deus que fez você perder algumas coisas para te conduzir
ao propósito que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes nós não entendemos, e aqui eu vejo algo: perderam-se as jumentas. Só que Anderson, quando eu olho no capítulo 10, através da busca dessas jumentas que se perderam, levou Saul a encontrar com Samuel. E através do encontro com Samuel, Samuel já estava esperando ele para ungir ele como rei. Ele sai para buscar as jumentas e volta como rei de Israel. Você não entendeu isso? Ele sai para buscar as jumentas que se perdeu, preocupado, com o coração angustiado: aonde está as jumentas? Mas o retorno dele volta como rei sobre Israel. E qual é a primeira lição que eu tiro aqui? Entendemos que quando a jumenta se perde, o pai Quis chega para Saul e fala bem assim: meu filho, eu fui contar as jumentas e está faltando uma, porque o pai tinha cuidado das jumentas. E quando ele olha e fala que estava faltando uma jumenta, ele falou: filho, vai atrás das jumentas, não sei por onde elas estão, por onde ela está, mas vai procurar essa jumenta. E ele fala bem assim: pega consigo um moço e que ele vai com você. E nessa saída dele para ir atrás da jumenta, nós entramos aqui no processo. Diga comigo: processo. Não, diga mais uma vez: processo. Diga bem alto quem está no processo. Diga: processo. Eita Deus amado. Veja bem, a saída para poder procurar a jumenta coloca Saul num processo. Qual é o processo? O processo de busca pela jumenta. Por isso que a primeira lição que eu tiro, baseado no tema que eu quero trazer para os irmãos, na rota do meu propósito, nós temos que entender algo: não há propósito sem processo. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga para ele: não há. Diga para quem está do teu outro lado, para não fazer acepção de pessoa, que é pecado. Não há propósito sem processo. Veja bem, a perda, irmão, é o próprio Deus que cria aquela perda daquelas jumentas para levar Saul para o propósito. Todo processo, querido, nos prepara para o propósito. O processo nos prepara para o propósito. Todo processo que você está vivendo hoje, Deus está te preparando para que você venha viver o propósito dele na tua vida. E eu carrego esta mensagem, irmãos, no meu espírito. Esta mensagem sobre levar pessoas a descobrirem o seu propósito. E uma das frases que mais marcou o meu espírito e que eu não me canso de dizer, e a repetição traz entendimento, é que os 2 melhores dias da sua vida é quando você descobre por que você nasceu. Quando você nasceu, primeiro, e o segundo, quando você descobre por que você nasceu. Deus, de alguma forma, Ele vai estar nos conduzindo para o centro do propósito. O que é propósito? Aquilo pelo qual eu nasci para realizar nessa terra. Você não veio para essa terra em vão, você veio para cumprir um propósito de Deus nessa terra. E a pergunta é: qual é o meu propósito, pastor? Muitas pessoas não conseguem saber qual é o seu propósito de vida. Deixa eu falar para você, quem sabe nesse processo que você está vivendo, Deus está te conduzindo para o centro do propósito que Ele tem na tua vida. Não somente para você poder descobrir qual é o teu propósito, mas para que você venha viver na íntegra o teu propósito aqui na terra. Todo processo nos prepara. O que nós temos que perder para que nós venhamos descobrir o nosso propósito? Às vezes nesse processo é uma vida financeira que não está legal. Às vezes algumas coisas não estão se ajustando. Parece que tudo está dando errado. E você até mesmo procura pecado em você e fala bem assim: aonde é que eu estou errando, Senhor? Parece que nada está dando certo. Coisas estão se perdendo, está perdendo o controle da vida financeira, está perdendo o controle das coisas que te rodeiam, e você pergunta: Senhor, o porquê disso eu não estou entendendo. As coisas estavam indo tudo bem, mas de repente parece que uma nuvem negra passou e está tudo dando errado. Entenda uma coisa, querido:
São processos que você está vivendo, porque Deus, Ele quer forjar algo novo na tua vida, porque para viver aquilo que Deus tem na tua vida, com a vida que você está levando, não vai dar certo. Aí Deus está falando bem assim: espera aí que eu vou preparar esse vaso para viver o que eu tenho para ele, porque nem ouvido ouviu, nem os olhos viram, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para a tua vida nesta noite. Aleluia! Entenda, nós não entendemos o que estamos vivendo agora, mas há algo grandioso que Deus irá realizar no amanhã. Olha só que interessante, querido, como o processo nos prepara. Eu quero falar aqui agora de um personagem, abrindo parênteses aqui, de um personagem chamado José. Qual é o nome dele? José. O bispo pregou sobre ele aqui esses dias, falando sobre ele. Esse personagem José, Deus falou para ele que ele seria um líder, que ele iria governar. Destino, mas Deus não mostrou o processo, aquilo que ele iria ter que passar para que o destino, o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Agora olha que interessante, quando nós falamos de José, nós precisamos entender qual era o destino que Deus tinha para ele. Qual que era o destino? Governador do Egito. E quando é que ele foi levantado como governador? Quando teve uma crise, quando iria vir uma crise através de um sonho que Faraó teve. E qual era o sonho? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então ele precisava de alguém, Faraó, que viesse administrar isso. O que? No tempo de fartura, segundo José, armazena o trigo, porque no tempo de escassez vocês vão ter, o Egito vai ter para poder vender para todas as nações. Uma grande ideia, um grande administrador. Mas aonde José aprendeu isso? Aonde ele aprendeu a administrar desse jeito? Vamos para a Bíblia, amém? Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao... Primeiro, olha só. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Olha o 2. Verso 2. E o Senhor estava com... E foi varão próspero e estava na casa do seu... Potifar comprou José. Comprou ele e colocou ele na casa dele, Potifar. Versículo 3. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. 4. José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua... E Potifar fez o quê? E entregou na sua mão tudo... 5. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. E as bênçãos do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Esse Potifar, eunuco de Faraó, quando ele comprou José, ele entregou tudo da casa dele para José administrar, para cuidar. E o texto que nós lemos vai dizer que quando veio na mão de José, começou a abençoar aquela casa. Aqui nós temos a primeira lição, que José, no processo, ele aprendeu a administrar. Ele foi vendido, rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, e agora o que ele poderia falar bem assim: cadê a promessa de Deus? Eu estou sendo vendido como escravo, cadê a promessa de Deus? Mas ele estava num processo para aquilo que Deus iria fazer com ele lá na frente, e para onde Deus iria levar, ele precisava aprender isso aqui, administrar. E ele aprendeu primeiro na casa de Potifar. Só que algo terrível aconteceu. Você conhece a história, ele foi caluniado pela esposa deste homem. E agora o que parecia mais uma vez um momento de tormento, um momento que parecia que ia dar tudo errado na vida de José,
que aos nossos olhos, nós que conhecemos a história, sabemos qual é o fim disso. Mas quando nós olhamos, nós falamos bem assim: meu Deus, mas que triste, mais uma vez deu errado, foi vendido como escravo. Os seus irmãos falaram para o pai dele que ele estava morto, e agora ele é vendido como escravo, ele está prosperando na casa de Potifar, e agora ele é caluniado. A esposa de Potifar levanta uma calúnia sobre ele e leva ele para a cadeia. Versículo de número 20. Versículo de número 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. E o senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Versículo 22. Só Deus faz isso. E o carcereiro mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. 23. E o carcereiro mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor... No processo ele está aprendendo, querido. Não reclame do processo, não reclame daquilo que você está passando hoje, porque Deus está te ensinando, Deus está te preparando, Deus está te moldando. Uma injeção de entendimento está vindo no teu espírito e você não está percebendo. Olha só, querido, essa frase aqui, olha para quem está do seu lado e diga isso para ele. Se você for profeta, coloca o dedo no nariz dele e diga isso aqui. Isso, diga para ele assim: minha realidade de hoje não define o que Deus vai fazer amanhã. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil isso aqui, mas fala bem assim: estou tranquilo. Eu sei que você não está tranquilo, o coração está agitado. Por isso que Deus está falando com você hoje. Fica tranquilo, porque o que você está vivendo hoje, a condição que você está hoje, não define o que Deus irá fazer amanhã na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a primeira lição. Perderam-se as jumentas. Saul teve que ir atrás das jumentas, e ele entrou num processo. Esse processo levou a conhecer a Samuel. E quando ele conhece Samuel, Samuel fala bem assim: o Senhor tem fuscado no meu ouvido, o Senhor tem feito uma fofoquinha aqui no meu ouvido, e eu preciso fazer algo com você aqui. Derramou óleo sobre a cabeça dele. Aquilo que nós não entendemos nos leva para o propósito. Judas, que tanto Jesus quis ajudá-lo, quando traiu Jesus, Jesus foi traído. E nós falamos, o capeta que entrou na vida de Judas, realmente Satanás entrou na vida dele, mas precisava daquela traição. Alguém teria que trair o Filho do Homem para que ele pudesse ir para a cruz. Então aquela traição impulsionou Jesus para o propósito pelo qual ele veio para essa terra. Existem coisas que nós não entendemos, perda, pessoas, coisas que nós perdemos que nós não entendemos o porquê, mas é o próprio Deus purinho nos conduzindo, falando: vem, filho, eu preciso fazer alguma coisa com você para conduzir você para aquilo que eu tenho na tua vida. E se eu estou numa quinta profética e estou trazendo essa palavra, o tempo de Deus está chegando. Coisas que você não está entendendo, o tempo de Deus está chegando na tua vida. Você está na rota do propósito que Deus tem na tua vida. Coisas maiores virão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E você dirá bem assim: grande é o Senhor, que fez grandes coisas na minha vida. Lá atrás eu não entendia, mas hoje eu entendo o porquê que eu passei por aquilo. Hoje eu adquiri maturidade. Hoje eu sei o porquê Deus me levou a viver tudo aquilo. Segunda lição que eu tiro desse versículo de número 3. Olha só,
lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. 1 Samuel. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que diz Quis a Saul, seu filho, o que ele disse? Toma agora contigo um dos moços. Querido, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que é a segunda lição que eu tiro desse texto. Nesse processo, eita Deus, tem hora que bate um vento assim, que traz um fogo no nosso espírito, que dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de glorificar. Que a presença de Deus que eu estou sentindo aqui em cima tome esta igreja em nome de Jesus. O processo, não há propósito sem processo, a primeira lição. Algumas coisas que nós perdemos que traz angústia ao nosso coração, é o próprio Deus nos conduzindo para o propósito. Segundo, nesse processo que você está, você não vai estar sozinho. Não, você não veio para aqui essa noite. Nesse processo que você está vivendo, você não está sozinho. Preste atenção. Pelo que disse Quis a Saul, vai buscar as jumentas que se perdeu, mas você não vai sozinho. Toma agora um moço para que ele vá com você. No processo que Saul está, ele não está sozinho. Alguém está com ele. Preste atenção. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Olha só, irmãos, meu Deus, que eu consiga falar isso aqui hoje. Olha só isso aqui, querido. Ainda que essa pessoa, ela te ajude hoje e você nunca mais veja ela saia da sua vida. Essa pessoa só veio para te ajudar no determinado processo que você está vivendo. Vamos lá, versículo 27, coloca aqui para mim, por favor. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao seu que passe adiante de nós. E passou, porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Pede para o teu moço ir. Esse moço estava com ele no processo, mas chegou num determinado momento que esse moço teve que deixar Saul. Fica aqui, benção. Benção, fica aqui. Vem aqui. Fica aqui, isso. Para você poder entender o que eu estou querendo dizer nesse processo. Eu quero chegar até aquela irmã. Essa irmã, ela tem algo. Vai me apresentar alguém, sei lá, ela tem alguma coisa que Deus colocou nela que vai me ajudar eu a viver o meu propósito. Só que eu não conheço ela. Mas eu tenho uma amizade com o mano aqui. Tá malhando, né? Hã? Eu tenho uma amizade com ele. E nessa amizade ele fala pra mim assim: vamos pra academia, vamos, tô precisando mesmo. Já não tenho barriga mais, já tô começando a, né? Vamos lá pra academia. E nessa amizade que eu tenho com ele, ele fala bem assim pra mim assim: eu quero te apresentar uma amiga minha. É prazer, irmão. Eu conheci ela, que era onde Deus queria me levar. Você está entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus. Depois que eu conheci ela, sai fora. Cadê aquele irmãozinho musculoso? Porque a entrada dele na minha vida foi para me conduzir a conhecer a irmã. Conheci a irmã, ele já cumpriu o propósito dele. Obrigado, irmãos. Preste atenção. Nesse processo você não está sozinho. Deus vai sempre levantar alguém para nos ajudar. Posso falar uma palavra profética para você aqui nessa noite? Liberar uma palavra profética para a tua vida? Deus está levantando uma pessoa para te ajudar, que vai ajudar você a atravessar esse deserto,
que vai andar com você nos vales, Deus está levantando essa pessoa que vai estar lado a lado com você. Nesse processo, nós não vamos estar sozinhos. Deus vai colocar alguém do nosso lado. Mas não somente isso, nós temos a presença mais majestosa, que é a de Deus. Que é a de Deus. Lembra os versículos que nós lemos falando de José? Coloca para mim de novo Gênesis capítulo 39. Estou fazendo um pouquinho de paralelo do versículo que nós lemos com a história de José. Olha só, 39:1. Apagou. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. 2. Verso 2. E o Senhor, quem estava com José no meio do processo? Diga comigo assim: o Senhor estava com José no momento de maior dor dele. Deixa eu falar algo para você. Além de pessoas que Deus pode levantar para te ajudar, tem Deus que está com você nessa caminhada. Sabe qual é o nosso grande problema? Que quando nós estamos no meio do caminho para chegar do outro lado, a Bíblia vai dizer assim, varão: o Senhor o ordenou os discípulos a irem para o outro lado. Entraram no barco. Por que ordenou? Porque Pedro era pescador. Na hora que Jesus falou, entre no barco e atravessa para o outro lado. Todo pescador sabe quando o mar não está bom, quando o mar está agitado. Isso aqui é pesquisa, porque eu não sou pescador, tá bom? Eu sei que tem pescador aqui na igreja. Quem sabe Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, olha como é que está o mar, vai dar ruim. Se a gente for entrar nesse barco para atravessar, não vai dar certo. Aí o texto vai dizer que Jesus ordenou. Em outras traduções vai dizer Jesus forçou. E aí eles entraram na embarcação. E o texto vai dizer que a ordem que Jesus deu, qual era o destino? Chegar do outro lado. Só que o texto vai dizer, quando eles estão no meio, diga comigo, meio, vem uma tempestade. No meio do destino que eles tinham para chegar, vem uma tempestade, irmã. E aí naquelas tempestades eles estão ali lutando, remando contra a maré, os ventos. Aí vem Jesus andando sobre. Eles conheceram Jesus? O que eles falaram quando viram Jesus? Era um? Por quê? O foco... Ah, meu Deus. Olha para quem está do teu lado, diga isso aqui para ele assim: sabe por que eles não conheceram Jesus? Porque o foco deles estava na tempestade. Agora você fala para quem está do outro lado: toda vez que o seu foco estiver na tempestade, você nunca vai perceber a presença de Yeshua vindo te ajudar. Além da presença de Deus na sua vida, nesse processo que você está, Deus levanta a pessoa, sabe para quê? Justamente para você não desistir no meio desta caminhada. Algo maior está para acontecer na tua vida. Aí você pode dizer assim: pastor, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, só que esse processo me cansou. Eu estou cansado, estou a ponto de desistir. Mesmo assim eu ainda tenho uma palavra para você. 2 Samuel capítulo 21 versículo 15. 2 Samuel capítulo 21 versículo 15. Mesmo assim eu ainda tenho uma palavra. Vamos ler, irmãos, me ajude aqui a pregar. 1, 2, 3 e... Ei, irmão, sabe de quem eu estou falando? De Davi.
Você chega em Israel, você vai ver uma bandeira de Israel que tem uma estrela no meio, que é conhecido como a estrela. O homem que mais conquistou território foi Davi. Só que agora nós estamos vendo aqui que diante de uma peleja, Davi, o líder de uma nação, se cansou. A peleja foi tão longa, Davi já estava avançado de idade, que agora Davi se cansou nessa peleja. Davi é aquele que derrubou o gigante Golias, que falou: pode deixar comigo, porque quem é esse camarada para afrontar o exército do Deus vivo? Agora nós estamos vendo Davi, que era motivado para a guerra. Davi está cansado, Davi se cansou. E sabe o que é interessante? Coloca o 16. E Esbi-Benob, que era dos filhos dos... O peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, o que cingia uma espada nova. Em outras traduções vai dizer assim: ele jurou que ia matar Davi. Porque Esbi-Benob se levanta para nos destruir quando nós estamos cansados. Quando o cansaço vem sobre a nossa vida, há Esbi-Benob que se levanta para querer nos matar, para querer acabar com os propósitos de Deus na nossa vida. Só que quando isso acontece, Davi não tem mais força para lutar. Davi ele está cansado, Davi já está avançado de idade. E agora, será que era o fim do rei de Israel? Aquele que conquistou a nação? Coloca o versículo 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. No momento que Davi mais precisou, levantou Abisai e falou bem assim: não te preocupe, você está cansado, você não sabe o que fazer, mas eu estou aqui para te ajudar. Aquele gigante queria matar Davi, mas ele foi lá e matou o gigante. Deixa eu falar para você, no momento que nós estamos no processo rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida, o cansaço pode vir sobre nós, mas Deus irá levantar os Abisai que irá nos ajudar. Meu amado, pelo amor de Deus, nós somos uma família, uma comunidade cristã, povo eleito, sacerdócio real. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele assim: me permita ser o seu Abisai. Sabe por quê, querido? Lógico que isso aqui é uma mensagem que dá muito sentido para a liderança. Davi estava fazendo coisas que não era para ele fazer mais. Quem era para fazer era um moço. E sabe por que esse gigante queria matar Davi? Porque Davi era conhecido como a lâmpada de Israel, aquele que trazia e promovia o avivamento em Israel. Se Davi morresse, acabaria a presença, o avivamento que tinha em Israel. E o ataque do inimigo sempre é a liderança. Você nunca vai ver a fúria do inimigo contra um discípulo, porque se o diabo pegar um discípulo, o líder vai atrás e traz ele de volta. Mas a fúria do diabo sempre é com aqueles que ocupam a posição de liderança. Porque se ele derruba um líder, meu irmão, os liderados ficam sem saber o que fazer. Mas Abisai diz assim: meu líder, pode deixar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou estar lutando contra esse gigante, para que o avivamento não se acabe. Meu amado, você que está aqui, que é um Abisai, o seu líder precisa de você. O seu líder conta com você. Para de ficar só levando o problema para ele. Seja um Abisai na vida dele. Reduz a carga que ele está carregando. Fala bem assim: meu líder, eu sei que se você fizer tudo, você vai se cansar. Agora chegou o momento de eu te ajudar nessa caminhada. Seja esse, para de ficar reclamando, para de ficar falando mal dele pelos cotovelos. Eu queria que o meu líder fosse assim, eu queria que ele fosse desse jeito. Não é o teu querer, você precisa de tratamento. E ele está disposto para te ajudar. Mas chegou o momento de maturidade, chegou o momento de crescer. Até quando vai ficar no leitinho? Deus está querendo levar você para o manjar, e você ainda está no leitinho. Chegou o momento de você se levantar e falar bem assim: hoje eu vou segurar as suas mãos, meu líder. Hoje eu estou do teu lado. Deixa eu ser o seu Abisai nessa noite. Diga glória a Deus.
Nesse processo, você não vai estar sozinho. Saul, ele sai à procura da jumenta. Só que ele não vai sozinho. O moço vai com ele. Querido, uma das coisas que mais pode entristecer um coração de um líder, de um pastor, de um bispo, é quando nós esperamos tanto de uma pessoa e investimos naquela pessoa. Quem sabe, por ser como os irmãos de Davi, postura de rei, e Samuel olhar e falar: está diante do Senhor o ungido do Senhor. E a Bíblia está recheado desse ponto que eu vou falar aqui. Muitas vezes você investir em alguém e querer esperar algo de alguém, e aquela pessoa não dá resposta para você. Porque muitas vezes nós criamos um padrão nas pessoas. Nós olhamos e falamos: esse tem um padrão, esse tem um padrão de ser um líder, esse tem um padrão de que vai mesmo chacoalhar essa cidade de Praia Grande. E nós olhamos e falamos: vou investir nessa pessoa. Só que dessa pessoa não sai nada. Te rejeita, te abandona. E no momento que você está mais cansado, vem alguém que você não espera. Aquela pessoa simples, aquela pessoa que você não dá nada. E ele fala bem assim: meu líder, eu estou aqui, tá? O que você precisar, eu estou aqui. E você olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, tantos me abandonaram, mas está aqui alguém que eu não esperava, que sempre esteve do meu lado e eu não enxerguei. A pior tristeza que pode vir no coração de um líder, de um pastor, de um bispo, é você saber que tem alguém do teu lado, que está ali, fiel, leal, para te ajudar na caminhada, e você não conseguir enxergar essa pessoa. Como pastor, eu pastoreei uma igreja no período de 5 anos, quase 6 anos. Levantamos pastores, cuidei de quase 5 pastores lá em Sorocaba, evangelista, presbítero. Eu não entendia, eu falava: Deus, o que é isso? Por que tantos pastores o Senhor está me dando? Será porque que Sorocaba é grande e Deus vai expandir o trabalho aqui? Eu não entendia aquilo ali. Mas muitas vezes meu foco ficava nessas pessoas que vinham, pastores feridos, pastores machucados de outro ministério, e eu me centralizava em querer ajudar aquelas pessoas. Mas tinha aquele simplesinho do meu lado que não conseguia nem mesmo fazer uma interpretação do texto sagrado. E sabe quando foi que eu vim descobrir que eles estavam do meu lado? No momento que eu me cansei. No momento que eu me cansei de querer ajudar pessoas que não estavam nem aí para a nossa postura em querer ajudar. E isso faz o quê? Cansa um líder. Mas no momento que nós ficamos no momento mais difícil, falo ministerialmente falando, sendo provado que nós estávamos cansados, aquelas pessoas chegavam do meu lado e falavam bem assim: eu nunca te deixei, sempre estive do seu lado. Estou aqui, pastor, estou aqui, pastora, para o que der e vier, estou do seu lado. E depois a gente olha assim, a gente vê aquele número que não é tão grande, mas é um número reduzido, de pessoas leais e fiéis, que nunca abandonaram a gente, que sempre esteve do nosso lado, mas os nossos olhos não conseguiram enxergar no decorrer do processo. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Existem pessoas que quem sabe você não dá nada. Existem pessoas que quem sabe está do seu lado, que você acha que dali não vai sair nada, mas esses são os abissai que Deus levantou para poder te ajudar quando você estiver cansado. Esses são as pessoas. Não espere a tristeza vir no teu coração por você querer passar por um processo sozinho, por não enxergar quem estava do teu lado. As pessoas que estavam do teu lado falando bem assim: se você me colocar nessa guerra, estarei lado a lado com você, pelejando a sua batalha, pelejando a sua luta. Como Raabe diz para Noemi: aonde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. E Noemi falava: fica aqui, minha filha, fica aqui. Ela falava: não, eu seguirei a senhora por onde quer que a senhora fores. Uma pessoa fiel e leal que estava do lado daquela mulher. Diga comigo assim: nesse processo, eu não estou sozinho. Identifique o teu abissai.
Quem é aquela pessoa que te socorre, que te ajuda no momento que você mais precisa? Qual é aquela pessoa que quando chega, que libera uma palavra, parece que tudo muda? Você chega, aquela pessoa conversa com você, ela liberou uma palavra, parece que tudo muda. Só o fato dela te ouvir, de você falar com ela, parece que as coisas já desenrolam. Essa é a pessoa que Deus colocou para caminhar do teu lado. Como Paulo e Silas foram fazer missão, Paulo não estava sozinho, teve alguém que estava do lado dele, até mesmo no momento que eles estavam presos, no momento de dor, as costas doendo. Paulo olha para Silas e falou: tu é o meu Abissai mesmo? Silas falou: eu sou. E tu é? Ele falou: sou. Ele falou assim: tá difícil? Tá doendo? Tá. Tamo junto? Tamo. Tem uma aliança? Temos. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer, sabe o que? Vamos orar. Vamos orar e vamos cantar louvores, porque essa dor que nós estamos sentindo aqui agora, nós não entendemos, nós não sabemos o que está acontecendo aqui. Nós estávamos pregando o Evangelho, e por causa do Evangelho nós foi preso, mas não vamos murmurar, não vamos reclamar. Silas, vamos adorar? Vamos. Então começa aí a adorar. E ele começou a cantar um corinho, um louvor, um hino tão lindo que os céus começou a se mover. E enquanto ele cantava, Paulo começava a orar. E na hora que Paulo está orando, Silas está cantando. E a glória de Deus desce naquele lugar. E quando a glória vem, as cadeias agora caem por terra. Os umbrais daquela cadeia agora começam a se estremecer. E vem um terremoto naquele lugar. Porque tinha 2 homens ali que no meio da dor, no meio do processo, não murmuraram. Sabe por quê? Tinha um companheiro que estava do lado. Então aquele companheiro o ajudou, falou: vamos orar, vamos buscar. E quando eles começaram a orar, começaram a buscar, Deus se moveu do céu e chacoalhou aquele lugar. Agora vamos entender com isso o quê? O que vamos entender com isso? Eles estão presos no momento de sofrimento. E agora aqui vem a chave. Eu entendo porque que Deus permitiu eles ir por cárcere, porque todo processo nos conduz ao propósito. Propósito quer dizer intenção de alguém. Então Deus teve intenção de levar eles por cárcere, meu Deus. Porque quando as cadeias caem da mão dele, o carcereiro diz bem assim: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus já estava de olho naquele carcereiro. Deus já estava olhando para aquele carcereiro. Deus já estava falando bem assim: eu quero esse homem. Você vai ver nas cartas paulinas mais na frente, que através dele Paulo chegou na casa dele e ganhou a família dele todinha. Mais para frente, Deus já queria ganhar aquele homem. Aí sabe o que Deus fez? Permitiu um processo dolorido na vida dos seus servos. Por quê? Porque nada se resumia em Paulo e Silas, se resumia numa vida que queria Jesus. Paulo fala bem assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu. E realmente se cumpriu. Ele creu no Senhor Jesus, e não somente ele foi salvo, mas toda a casa dele foi salva para a glória de Deus. Eu quero terminar, querido, mas deixa eu te falar algo. Queira pessoas do teu lado que vai te conduzir para o propósito de Deus. Queira pessoas que andem com você, que no momento da sua dor não fique levando você a murmurar. Queira pessoas do teu lado que vai te impulsionar a orar. Queira pessoas do teu lado que vai te levar para mais próximo de Deus. Sabe qual é o teu problema? Porque você não cresce? Porque você está andando com pardal. E pardal não dá voos altos. Sabe, deixa eu falar para você: pardal não enxerga como a águia enxerga, não tem visão além. Você está com a tua visão limitada porque você está andando com pessoas que não estão produzindo nada em você. Mas deixa eu falar para você que a palavra profética veio nessa noite, que Deus está levantando uma pessoa que vai caminhar do teu lado e vai fazer você sonhar alto, vai falar bem assim: vamos, avante. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, que vai levar você a orar, que vai ensinar você a jejuar, que você vai falar assim: estou tendo experiências com Deus tremenda. Por quê? A partir do dia que eu conheci aquele homem, a partir do dia que eu conheci aquela mulher, meu Deus, parece que os céus estão abertos sobre a minha casa. Desculpe, irmãos, eu não quero
quero pessoas que caminhem do meu lado, que fiquem metendo pau no ministério. Eu não quero pessoas do meu lado que vivem falando mal de liderança. Eu quero pessoas do meu lado que venha querer sair do raso e ir para o profundo, sabendo que existirá momentos na nossa vida que serão momentos difíceis, o processo. Você já identificou o seu Absai? Pelas carinhas de vocês. Você já identificou aquela pessoa que esteja você cansado, esteja você avivado, esteja no momento do churrasco, esteja no momento da bonança, esteja no momento de dificuldade, ele fale bem assim: eu estou do seu lado, conte comigo. Agora veja bem, querido, na rota do meu propósito, você que está nessa rota para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa entender que você vai entrar num processo. Quem sabe você está nesse processo. Só que eu tenho uma boa notícia para dar para você. Nesse processo, você não vai estar sozinho. Dentro do contexto que eu estou falando, existem situações que Deus sim irá nos levar para deserto, aonde nós vamos ficar sozinhos sem ninguém. Sabe para quê? Porque Deus está falando bem assim: agora chegou o momento de você não ter ninguém para aprender a depender de mim. Então existem contextos que você vai para deserto sozinho, e existem contextos que sempre vai ter alguém do teu lado que vai estar lado a lado com você. Então, na rota para cumprimento do teu propósito, você precisa entender que há um processo, e nesse processo você não está sozinho. E aqui eu chego na terceira e última lição para nós encerrar. Versículo de número 3 do capítulo 9 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 3. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e diga assim comigo: levanta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: levanta. Olha para quem está do outro lado e diga assim: levanta. Diga para ele assim: quer cumprir o propósito? Quer viver o propósito de Deus? Agora faz uma cara feia para ele, de quem está cheio mesmo do Espírito Santo, está tão cheio da presença de Deus que a tua afeição até mudou. Diga para ele assim: quer viver os propósitos de Deus, homem ou mulher? Agora faz aquela cara que eu falei para você e diga assim: se posiciona. Um glória ali, outra aqui, mas o glória foi diminuindo, os glorinhas foi acabando, aí um gloriazinho bem timidozinho ali atrás, glória. Então vamos fazer assim: eu sei. Não. Pode falar, não é pegadinha não. Diga assim: eu sei que para mim viver, vamos lá. Eu sei que para mim viver os propósitos de Deus, eu preciso para o inferno ouvir. Eu preciso. Porque quando o pai de Saul diz para ele assim: pega esse moço e levanta-te, fala de ação, fala de posicionamento, toma uma posição e vai atrás daquilo que se perdeu. Vamos! A jumenta se perdeu e não é para você ficar aí sentado. Levante, toma uma posição e vai atrás. Estou te dando tudo o que você precisa, um moço para te acompanhar.
E diante dessa mensagem que eu estou pregando aqui, você tem tudo nesse processo. Você tem a presença de Deus. Deus vai colocar alguém do teu lado para caminhar com você. E porque você está prostrado, não toma uma posição nessa noite. Ninguém vai viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, se não tiver coragem. Se não tiver coragem para errar e tentar de novo. Ninguém vai viver os planos de Deus se cair e não aprender a se levantar. Ninguém vai viver os planos de Deus se não se posicionar. Está dando errado hoje, está difícil hoje, mas quem é fiel a Deus e que entende os planos dele, fala bem assim: hoje está assim, mas amanhã vai mudar, porque eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, eu tenho um Deus que é soberano e pode mudar esta causa. Aleluia! E muitas vezes quando eu falo de posicionamento, querido, eu falo de um posicionamento em Deus. A tua postura diante de Deus trouxe você até onde você está hoje, somente até aí. Não espere algo novo, porque a tua postura trouxe você até aqui onde você está hoje. Mas eu sou profeta de Deus aqui nessa noite para falar para você: Deus tem coisas novas para a tua vida. Porém, se você continuar com essa postura, você não vai sair desse nível. Se você quer viver as coisas que Deus tem para a sua vida, muda esse nível. Se posiciona. Sai desse automático que você está vivendo e comece a desfrutar as coisas novas de Deus. Comece a ter um posicionamento diferente diante de Deus. Você não cansou do nível que você está? E eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Tem pessoas aqui que estão esperando coisas novas. Eu sei que um dia vai acontecer. Deus é fiel, Ele vai se cumprir. Vai se cumprir as coisas na minha vida. Passa uma semana, entra outra, Deus é fiel, até tem fé, mas não se posiciona. Deixa eu falar para você, vai entrar semana, mais uma semana, vai entrar mês, vai entrar outro mês, vai findar um ano, e você vai continuar com essa fala: Deus sabe de todas as coisas. Quem já falou isso aqui? Deus sabe do meu coração. Dá glória a Deus para não parecer que é com você. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do momento que eu estou vivendo. É um momento de muita dor, é um momento muito difícil, mas um dia isso vai passar. Não vai, irmão, vai piorar, porque Deus, Ele sabe como te provocar. Deus sabe aonde tocar para você se posicionar. Ele permitiu que as jumentas se perdessem para que um homem viesse se posicionar. Deus sabe aonde tocar nas nossas vidas para nos despertar. Há uma palavra profética aqui nessa noite. O que você vai esperar perder na sua vida para você tomar um posicionamento? O que você vai esperar acontecer mais na sua vida para você tomar uma atitude? Marcos capítulo 5, versículo 21, e eu já estou encerrando aqui. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome
Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus... Quem era Jairo? Eu tenho algumas verdades para falar nesse texto aqui. Por que ele foi até Jesus? Quem está comigo aqui? Quem conhece essa passagem? Faz assim com a mãozinha. Se não tiver, se não conhecer, eu vou explicar. Sabe quem era Jairo? Principal da sinagoga, tinha posição, patente alta. Só que ele era um mero religioso. Vou contextualizar, trazendo para o nosso dia. Ia para a igreja, não faltava em uma célula. Dizimista fiel e ofertante, Jairo. Mas estava distante de Jesus. Alguma coisa aconteceu que o levou ele a ir atrás de Jesus. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A sua filha. Olha para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: nunca deixe que o seu título afaste você de Jesus. Ele chega até os pés de Jesus e prostra-se aos pés de Jesus, falando: mestre, a minha filha está indo à morte. Aquela circunstância, querido, levou Jairo aos pés de Jesus. Deus, Ele sabe aonde vai mexer na nossa vida, para nós tomar um posicionamento. E tem pessoas que é dura, tem pessoas que é difícil. Diga assim para quem está do seu lado assim, diga assim para essa pessoa assim: Deus prefere te ferir do que te perder. Uma vez eu vi numa vigília, acho que foi sem ser essa que passou agora, a outra, e eu contei uma experiência que eu tive. Eu estava tomando banho, e na hora que eu estou ali no banheiro, ali, uma voz falou assim: eu vou te moer. Eu falei: Jesus amado. E nós identificamos vozes, nós sabemos quando é o Espírito Santo e quando não é. E ali o Espírito Santo estava querendo dizer para mim assim: eu vou... O que é mais caro, a laranja ou o suco? O que é mais caro, a laranja ou o suco? É o quê? O suco. Por quê? Quando a laranja ela é espremida, sai aquilo que é mais precioso. Ai, Jesus, Deus está espremendo alguém aqui nessa noite. E essa pessoa está reclamando e Deus está extraindo de você o seu melhor. Quando Deus ele entra nessa ação para nos moer, para nos espremer a gente, é porque Deus quer extrair de nós o melhor. E quando isso começa a acontecer, querido, você vai ver que tudo que você for fazer, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua carteirinha de teólogo, de não sei das quantas, os mais de 50 anos de a minha experiência que eu tenho lá no ano de 1981, sabe? Toda essa tua experiência não vale nada. Deus está falando para você: isso para mim não quer dizer nada. Porque Elias também ele chegou a um ponto de dizer para Deus: Senhor, eu fiz cair fogo do céu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e só eu fiquei para o profeta. E aonde Elias estava? Numa caverna. Ele fez, e aconteceu, e agora? Está parado e paralisado. Todos os meus feitos, todos os nossos feitos que nós fizemos lá atrás, foi lá atrás, marcamos vida lá atrás. Só que existe uma geração, existe um povo que o Senhor quer marcar através de nós. Então saia da caverna, porque há 7.000 que ainda não se prostraram a Baal e está esperando você para liberar uma palavra para eles. Por isso diga assim bem alto: eu vou me posicionar.
Tá difícil, irmãos. Não tá fácil. Primeiro que para ser cristão hoje tá muito difícil. Está muito difícil. Aí ajunta o capeta que se levanta contra as nossas vidas. Entramos numa batalha espiritual, ou seja, desde quando nós aceitamos a Jesus, essa guerra ela permanece, ela nunca vai cessar. Há quem se engana que diz assim: quando eu aceitar Jesus, as lutas vão parar, não vou ter mais luta. Negativo, porque os discípulos estavam num barco e Jesus estava e eles enfrentaram uma. Mas peraí, eles não estavam com Jesus? E por que passaram por tempestade? Porque mesmo estando com Jesus, não estamos livres de encarar a tempestade na nossa vida. Porém, para nós que somos cristãos, que temos o conhecimento disso aqui que eu estou falando, as lutas ela produz em nós entendimento, maturidade. Nós vamos aprendendo mais e mais com aquilo que nós passamos. Vamos criando maturidade, vamos ficando mais maduro, e Deus ele vai nos preparando para a próxima fase. Bem sábio foi quem inventou a escada. Sabe por quê? Quem criou a escada, ele traz uma mensagem para a nossa vida, que só chega no topo. Só chega no topo de degrau em degrau. Eu não sei o que você está passando, querido, nesse processo, mas eu sei que todos nós estamos inseridos num processo. E nós não entendemos isso. Coisas que nós perdemos e nós não conseguimos entender. Como eu falei aqui, existem lutas que nós enfrentamos, que Deus vai colocar pessoas do nosso lado. Mas existem lutas que nós vamos passar sozinho. Davi, nós olhamos Davi enfrentando Golias, porque aliás, Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. Você nunca vai ver na Bíblia Davi falando bem assim: eu vou derrubar esse gigante. Ele nunca chamou de gigante, ele chamava de incircunciso. Mas Davi ele chega para Saul e fala algo: o teu servo, quando cuidava das ovelhas do teu servo, meu pai, eu peguei o leão e o matei porque queria pegar uma das ovelhas. Peguei o urso e também matei porque queria pegar uma das ovelhas. Nós vemos na Bíblia Davi falando sobre isso, mas não há nenhum registro na palavra de Deus desse combate de Davi com o urso. Não há nenhum registro na palavra de Deus desse combate de Davi com o leão. Você viu já? Como teve com o gigante? Não. Porque existem batalhas, irmãos, que ninguém vai saber. Você só vai comentar, mas ninguém viu você passando. Existem lutas que você está passando hoje aqui que ninguém sabe, mas que esse leão e o urso que você está travando, Deus ele está preparando um palco para poder promover o teu nome. Porque quando Davi ele sai dali do curral ali das ovelhas, Deus tinha preparado um palco para ele, que era para enfrentar o gigante. E quando ele enfrenta o gigante, Deus soprou o nome dele. Ou seja, Deus queria soprar o nome de Davi e levantou um gigante. Deus, quando ele quer soprar o nosso nome, ele levanta dificuldades, coisas, lutas que nós não entendemos no meio do processo, mas Deus está nos preparando para um novo tempo. Saul foi atrás da jumenta. A preocupação dele era a jumenta. A jumenta se perdeu, me ajuda a achar a jumenta. Essa era a preocupação dele. Só que o coração de Saul estava preocupado com a jumenta, mas os planos de Deus eram maiores do que os pensamentos de Saul. Saul estava preocupado com a jumenta. Deus tinha um plano de promover ele. Saul estava atrás da jumenta e Deus, os planos de Deus era muito maior do que aquilo que trazia preocupação para Saul. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Essa preocupação que você está aí de algumas coisas, o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que isso aí. O que Deus tem para a tua vida que está trazendo preocupação para você é muito maior. Coloque para mim Isaías 55:8 e aí nós vamos encerrar aqui. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, toma posse dessa palavra. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o que você está se preocupando, Deus está falando para você: você não tem noção do que eu tenho preparado para você. Você está preocupado com esse negocinho aí que está acontecendo, mas o que eu tenho para você é muito maior. Sabe, querido, quando Saul ele chega até Samuel, Saul estava preocupado em encontrar a jumenta. Só que aí, aquilo que trouxe preocupação ao coração dele não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que Deus tinha para a vida dele era muito maior. 1 Samuel capítulo 9, versículo 20. Ou seja, ele estava preocupado com as jumentas, aquilo estava trazendo preocupação. Mas quando ele chega no centro do propósito, 1 Samuel 9, 20. 1 Samuel 9, 20. Olha o que Samuel fala para ele: enquanto as jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu com elas, porque já se acharam. Aquilo que estava trazendo preocupação para o coração de Saul, o profeta fala para ele assim: não te preocupe com isso, porque aquilo que trazia inquietação ao teu coração já foi resolvido. Ocupa-se agora no propósito que Deus tem na tua vida. Deixa eu falar algo para você, querido. Tem coisas que está te angustiando, tem coisas que está se preocupando. Não ocupe o teu coração nessas coisas, porque Deus já enviou um anjo lá dos céus que assistia a ele face a face e está resolvendo esta causa na tua vida. Deus está falando para você: aquilo que te preocupava, diz o Senhor, eu já resolvi, já enviei o exército do céu para resolver. Ocupa-te no propósito que eu tenho na tua vida. Se coloque de pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos, queridos. Perderam-se as jumentas na rota do meu propósito. Eu estou falando com pessoas aqui que no findar desse ano ocupará e verá e dará testemunho daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Sabe por quê? Deus ele tem algo para cumprir na sua vida. Você não entendeu. O teu coração está tão focado no problema que você está passando, que você não consegue contemplar que o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando em você. Tudo que Ele vai fazer na sua casa, tudo que Ele vai fazer na sua família, Ele quer usar a sua vida. Ocupe o teu coração no propósito que Deus tem na tua vida. Essa palavra que eu quero trazer para o teu coração, aquieta o teu coração com tudo isso que você está vivendo. A Bíblia vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, esperar não é fácil. Quem gosta de esperar aqui? Dá glória a Deus. Ninguém, não ouvi nenhum glória, porque ninguém gosta de esperar. Só que o texto está dizendo: espere pacientemente. Esperar já é difícil, e com paciência ainda, irmãos, é o que o texto diz. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei, queridos, mas eu tenho certeza. Eu estava hoje no meu quarto meditando nessa palavra, porque assim como você, eu também estou no processo. E fui orar. Falei: Deus, fala comigo. E Deus falou comigo através dessa palavra. Algumas coisas, filho, você vai perder, mas aquiete o teu coração, que essas coisas é porque eu tenho algo poderoso para realizar na tua vida. Todos nós em constante estamos em processo, porque a vida cristã ela é de nível. Um nível aqui, outro nível ali.
São níveis que nós estamos. E sempre nós vamos estar inseridos num processo.